Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer a doutora Mariane Arnaud, que é cirurgiã pediatra. Por que a senhora optou por essa especialidade, cirurgiã pediátrica? A cirurgia pediátrica, ela é muito encantadora, porque é o cirurgião geral da criança, né? E aí a gente atua com bebezinhos, desde prematuros extremos, até os adolescentes, numa gama muito grande de patologias. As patologias inerentes às malformações, né, os defeitos congênitos, as patologias que vão acontecendo ao longo da vida, tipo um apendicite, uma invaginação intestinal, as doenças que precisam de acompanhamento durante toda a sua história, né? Uma malformação no retal, um defeito congênito do sistema urinário, as coisinhas do dia a dia, uma distopia testicular, uma hérnia, ajudar no tratamento da criança, quando a criança precisa de um atendimento intensivo, proporcionando acesso venoso, procedimentos que eventualmente são necessários em situações mais extremas. Enfim, é uma diversidade muito grande, encantadora. Agora, quando a senhora vai para a sala de cirurgia ou vai para o consultório, além dos seus conhecimentos, tem que levar carinho, né? Sim, com certeza. É Porque os fundamental. meninos... Qual foi o paciente mais jovem que a senhora teve? Foi recém-nascido? Sim, sim. A gente atua operando os recém-nascidos com uma certa frequência. E hoje a gente tem os recém-nascidos de baixo peso. Então, o bebezinho menor que eu tive o prazer de poder ajudar no tratamento foi um bebezinho de 480 gramas para fazer um acesso venoso central. 480 gramas? A senhora não está mentindo, Diga não, mas aí. é um negócio... Não, esse tamanho. É Um filezinho fato. pequenininho. É fato. O É que é quando que eu digo, esse né? pequenininho tinha, doutora? Ele nasceu prematuro, coitado. Nasceu antes da hora, né? Porque a gestação não estava indo na condição que deveria. E aí ele, infelizmente, nasceu muito antes da hora. Muito antes da hora. E ficou atendido na UTI neonatal, tendo os cuidados que são necessários para as crianças nessa condição. E a gente vai junto com o neonatologista fazendo, eventualmente, alguns procedimentos quando eles são necessários. E como é que cabe naquela mesa grande para fazer cirurgia, essa coisa pequenininha? O espaço, às vezes, é complicado mesmo, porque é um bebezinho pequeno. A gente precisa monitorizar, a gente precisa colocar a monitorização da oximetria, o cardioscópio, o tensiômetro, tá? Ter o campo cirúrgico, tudo realmente é muito restrito, o espaço é muito pequenininho. Mas a gente está habituado. Agora, é igual uma cirurgia de adulto, tem que ter anestesia, tudo. Com certeza. Não só é semelhante à cirurgia do adulto, como precisa de equipe realmente especializada. Anestesista que tenha hábito de lidar com crianças pequenas, né? E com crianças maiores também, porque a cirurgia pediátrica, digo de novo, tem essa gama, né, de atuação, desde um bebezinho prematuro até um adolescente obeso. Então, anestesista que esteja realmente habituado e bem treinado para essa situação, o cirurgião pediátrico, obviamente, o auxiliar, a instrumentadora e toda a equipe da sala tem que estar acostumado a lidar com criança. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa? Tudo é muito variado, né? Então, depende muito do que a gente vai fazer. Por exemplo, no recém-nascido prematuro, um acontecimento que, infelizmente, ainda temos com frequência é a perfuração intestinal. E aí, uma cirurgia de perfuração intestinal, a cirurgia em si deve demorar o mínimo possível para que ele não passe tempo desnecessariamente anestesiado, mas demora em torno de 1 hora, né? Agora tem toda a preparação, chegar no bloco, monitorizar, cuidar do aquecimento, cuidar do bebê como um todo, para que as coisas se processem no menor tempo possível, com a maior habilidade necessária. E esse pequenininho que a senhora aspirou, 400 gramas, depois a senhora acompanhou, ele teve a vida normal? Esse bebezinho, por ser muito prematuro, né, a gente participou no acesso central, para que ele pudesse ter as medicações adequadas, e esse, infelizmente, ele foi a óbito. Mas temos outros, né, que nascem com pesos semelhantes, 560 gramas, 600 gramas, e que eles hoje, com a assistência neonatal adequada,
eles conseguem sobreviver e ter uma vida dentro de um espectro de normalidade. Porque tem uma história na gravidez de risco, né? Sim, Depende de como é tratada essa gravidez de risco, para que sim. não vá parar nas suas mãos. Não só nas minhas, como no neonatologista na UTI, sim, sim. É extremamente importante o pré-natal bem feito, a parceria entre o obstetra e a mãe, e depois a parceria entre o obstetra, a mãe, o pediatra, neonatologista, e eventualmente, quando já se sabe que vai precisar do cirurgião pediátrico, o cirurgião pediátrico também. É só mãe, não tem pai não que vai lá ajudar, não? Tem, Tem, né? tem, com Tem certeza. pai também, né? Sim, sim. Agora, a senhora trabalha no Hospital das Clínicas e em outro hospital particular, né? Isso, na rede privada também. Na rede privada. E como é que está sendo o tratamento? É Santa Joana, né? No Também. Santa Joana. E como é que está sendo o tratamento dessas crianças com problemas num hospital público ou num hospital privado? De uma forma geral, Sim. assim, focando no atendimento ao menino, né? Na rede SUS, a gente tem todas aquelas dificuldades do sistema SUS, da regulação, da sobrecarga de pacientes em relação à condição de atendimento, mas estamos sempre tentando melhorar isso aí, tentando proporcionar a maior quantidade de atendimento possível. Qualidade, sim, qualidade a gente garante, vai tudo muito direitinho. A qualidade do atendimento da cirurgia pediátrica, tanto na rede SUS como na rede privada, no estado de Pernambuco, ela é bem adequada. Nós temos, né, já é tradição, Novembro Azul, e que cuida da saúde do homem, né? E agora Isso. tem o Novembrinho Azul. O que é o Novembrinho Azul? O Novembrinho Azul, ele surgiu da intenção de alguns cirurgiões pediátricos de meio que pegar a carona no Novembro Azul do homem, né, que cuida da saúde do homem, para focar no menino. Por quê? O que é que chama atenção? Naturalmente, as mães levam as meninas para o ginecologista quando ela passa a se tornar mocinha, quando ela menstrua. Já o menino, ele faz aquele acompanhamento com o pediatra normal no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. E depois, se ele é saudável, se ele está bem, raramente ele volta para o médico, sem ter nenhum problema maior. Então, uma das intenções do Novembrinho Azul é chamar a atenção para que o menino também precisa se cuidar desde criança. Mesmo estando saudável, ele deve procurar o médico, ele deve procurar o pediatra, o ebeatra, que é o pediatra especializado nos adolescentes. E caso tenha situações que sejam mais específicas, que possam terminar em cirurgia, o cirurgião pediátrico ou mesmo até o urologista. Doutor Mariane, qual é essa idade? A senhora falou aí de tratamento de meninos. Qual é a idade? Vamos colocar por períodos, né? Então, a gente tem os bebezinhos, que uma coisa que a gente percebe muito é que alguns bebês, eles nascem com o testículo fora do lugar, que é o que a gente chama de distopia testicular. E com o avançar da ciência... Fica onde? Fora do lugar, fica onde? Enganchado em qualquer canto, menos no saquinho. Pode estar na região inguinal, pode estar na barriga, pode estar do outro lado. Mesmo, ele deu um erro isso, né? no caminho, exatamente. Deu um erro no caminho dele e ele foi para onde não deveria. E aí a gente precisa atuar nisso daí. Por quê? Porque, veja, o testículo vai para a bolsa escrotal porque ele precisa ficar 1 grau a menos do que a temperatura natural do corpo. E aí, Papai do Céu fez esse artifício, né? Colocou lá a bolsa escrotal com o testículo lá dentro, ó, fresquinho, 1 grau a menos, funcionando super bem. Se ele fica junto do cheio corpo... do direito o testículo. Cheio do direito, claro. Cheio do direito, né? Fica lá, ó, no ventinho, balançando na redezinha dele lá, ó, de boa. E aí, se por acaso esse processo não acontece, ele fica próximo ao corpo, então ele sofre a ação do calor, ele passa a ter a mesma temperatura do corpo. E isso pode degenerar, isso pode machucar as células funcionantes do testículo. Então, hoje, a gente sabe que a partir do 6º mês de idade, o testículo já pode sofrer agressão por conta desse calor do corpo.
E aí a gente precisa organizar isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando o testículo vem descendo pelo caminho certo, mas simplesmente ele é atrasadinho, ele ainda desce naturalmente até 1 ano e 6 meses. Então, é muito importante que os meninos que têm o testículozinho fora do lugar sejam acompanhados desde pequenos, para que a gente acompanhe esse mecanismo de descida. E caso ele não venha acontecendo, que a gente intervenha no melhor momento. E que melhor momento seria esse atualmente? Hoje, na luz do conhecimento de hoje, esse melhor momento é entre os 6 e 12 meses, eventualmente aos 18 meses. Então, é bom que o cirurgião pediátrico já entre nesse processo, acompanhe esse bebezinho, faça o seu próprio exame físico, vendo se esse testículo está descendo ou não, para que intervenha sem que a gente cause prejuízos à função testicular desse menino. Mesmo quem tenha o menino que tem o testículo no lugar certo, levando uma bolada, vai parar nas mãos da senhora? Pode ir sim, porque... Porque a bolada dói, né? Isso. Geralmente acontece o que a gente chama de orquite traumática, né? Ocorre aquela inflamação por conta daquela pancada. E aí, normalmente, isso não precisa de cirurgia, mas eventualmente, por conta do trauma ou mesmo por outros fatores, esse testículo também pode torcer. E aí, sim, vai precisar da gente. Então, é sempre bom que a qualquer intercorrência, assim, qualquer coisa que aconteça com o menino, uma bolada, um chute, o testículo está vermelhinho, o testículo aumentou de tamanho, está doendo, tem alguma coisa estranha, diferente, a mãe, o pai, né, a família, leve esse menino para atendimento médico e, eventualmente, também para consulta com um cirurgião pediátrico. A senhora já teve paciente, criança com herpes na área genital? Veja, eles vêm pouco para a gente, porque isso é mais a área do pediatra, do dermatologista, né? Mas pode acontecer sim. Quer dizer, todas essas doenças do adulto pode ter na criança. A maioria sim. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Mariane Arnaud, cirurgiã pediatra. Doutora Mariane, o que é que a senhora gosta mais? Quando é que a senhora é mais feliz? Quando está atendendo o paciente no seu consultório ou está na sala de cirurgia? Quando é que a senhora é mais feliz? Rapaz, pensa uma pergunta difícil. Eu gosto dos dois ambientes, né? Na sala de cirurgia, eu vou fazer aquilo que eu me propus, que é operar um defeitinho, consertar um defeito. É onde eu posso usar toda a técnica, todo o conhecimento que eu tenha, tudo aquilo para o qual eu me preparei, né? No consultório, eu vou ter a oportunidade de tratar com a família, né? Conversar, explicar, interagir com a criança, explicar que ela vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, o que vai acontecer, como é que as coisas vão ser. E para cada criança, a gente traz esse discurso dentro daquilo que ele tem condições de compreender. Então, é muito diferente conversar com um bebezinho de 1 ano, né? Uma criança de 4, 5 anos, uma de 10 e uma de 14 anos. Então, tem toda essa dinâmica do consultório, né? Onde a gente tem que focar não só na parte técnica, mas na parte do acolhimento. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sucesso na cirurgia, né, doutora? Na grande maioria dos casos, sim, né? Uma das coisas que a gente fala muito e que as mães também têm muita dúvida é quando mexer na fimose, quando tratar a fimose. O que é fimose? O que aconteceu? Essa pitoca tem que abrir, não tem que lavar, não tem que... Então, isso é uma dúvida muito frequente nos consultórios da pediatria e da cirurgia pediátrica, né? Então, todo menino, ele nasce naturalmente com a sua glândula, né? A cabecinha recoberta pela pele do prepúcio, que isso também é uma proteção, né? Para que durante o período que ele não controla o xixi, que ele não pede para ir no banheiro, o xixizinho não fique em contato com a glândula, que é muito sensível. A partir do momento que essa criança começa a conseguir controlar o seu xixi,
esse prepúcio vai se alargando, vai se afrouxando e permitindo que a glândula, a cabecinha, fique exposta. E a partir daí é que então a gente começa a mexer nesse prepúcio, abaixar ele um pouquinho para poder higienizar corretamente. Então, se esse processo não acontece, eventualmente ele precisa de intervenção cirúrgica, que é a famosa cirurgia da fimose, a postectomia. O judeu é obrigatório fazer. Isso é uma coisa boa que o judeu tem? Os judeus, os muçulmanos, né, e algumas tribos africanas, elas são naturalmente circuncisados. É como se fosse um ritual de passagem dos meninos, né? Então, eles são todos circuncisados, que é exatamente a ressecção, a retirada dessa pelezinha do prepúcio, além da glândula, e deixando a glândula, a cabecinha completamente descoberta. A vantagem de você ter um pênis com a glândula totalmente descoberta é que facilita a higiene. E um pênis limpo, né, bem limpinho, ele com certeza favorece a não ter ocorrências de doenças oncológicas, tipo câncer de pênis, como também favorece a não ter doenças sexualmente transmissíveis, porque ele está todo limpinho, ele está todo exposto, não guarda, né, sujeira, germe, coisas que possam contaminar. O que a senhora falou agora aí em pênis, eu gostei mais de pitoquinha que a senhora falou no início. Os pais devem cuidar, é importante cuidar da limpeza da pitoquinha. Essa é uma situação bem interessante, né? Claro, como todo o corpo deve ser higienizado, mas a pitoquinha, o pênis infantil, enquanto ele não expõe, enquanto ele não está solto, o prepúcio não está solto da glândula, a gente não deve forçar essa exposição para higienizar, para limpar dentro. Só lavar a pele do prepúcio naturalmente por fora, como lavaria o resto do corpo. Nada de forçar, nada de mexer, nada de machucar essa pelezinha tão sensível da pitoquinha do menino. Quando a gente insiste nessa exposição forçada, a gente pode provocar pequenas lesões que vão depois cicatrizar e fazer uma fibrose cicatricial e impedir que aquele processo fisiológico da abertura do prepúcio ele não aconteça mais. E aí a gente está diante de uma situação que a gente chama de fimose adquirida, né? Fimose que aconteceu porque o prepúcio ficou doente, o prepúcio ficou machucado. E aí sim vai ser necessária a intervenção cirúrgica. Doutora Mariana, o que é que incentivou a senhora e suas colegas a criar o Novembrinho Azul? O Novembrinho Azul, ele foi criado, né? Atualmente ele é uma lei. Foi um lei, né? É lei, atualmente é lei. É a lei mais bonitinha que tem, com o nome mais bonitinho que tem, né? O deputado Zacarias Calil, ele é cirurgião pediátrico, ele, junto com a Associação Brasileira da Cirurgia Pediátrica, lançou o projeto de lei que foi finalmente aprovado em novembro desse ano, do Novembrinho Azul e do Outubrinho Rosa, né? Então, isso seria uma lei onde o objetivo é estimular o conhecimento, a divulgação do conhecimento e melhorar o atendimento dos meninos, focando, de repente, nesse período de novembro, né? Então, aumentar a quantidade de palestras, aumentar a quantidade de mutirões de cirurgia para proporcionar a resolução dos problemas cirúrgicos que existem e que estão, de alguma forma, engarrafados. Então, como é um projeto recente, ele ainda está meio que se tornando hábito, né, em todos os estados, mas ele é muito interessante por isso, por esse foco, né? Vamos trazer o menino para o consultório, vamos trazer o menino para o atendimento, tanto de situações que ele já sabe que tem, como de situações que ele ainda nem tem noção que tem e que ele precisa se cuidar e principalmente incutir no menino que é importante que ele vá para o médico, mesmo sem sentir nada, mesmo sem necessariamente saber que está doente. Agora, o adulto, o grande problema que o adulto tem é o câncer de próstata, né? A próstata é um órgão reprodutor. O menininho não tem próstata, não, ou tem? Tem, né? Ela tá lá quietinha, não chegou no tempo dela trabalhar, tá lá quietinha, tem. Mas, assim, câncer de próstata não é frequente, é praticamente muito raro acontecer na criança.
A gente tem outras situações, a gente tem câncer de testículo, a gente tem outras situações que são mais frequentes na criança também, do ponto de vista oncológico, né? Linfoma, acometimento testicular por conta de leucemias. Então, existe também essa incidência nos meninos e que, eventualmente, da mesma forma que a próstata, crescem silenciosamente. O câncer infantil, ele tem poucos sinais clínicos também, na maioria das vezes, e o câncer de testículo é um deles. Embora não seja muito frequente nas crianças, mas ele existe sim. E tem essa questão, né, dele crescer silenciosamente e até que o menino venha perceber que aquele testículo está diferente e que chegue no médico, eventualmente é uma situação já bem difícil. A senhora está protegendo aqui os meninos e as meninas. Quais são os problemas maiores que as meninas levam para o seu consultório, doutora? As meninas, elas também têm as doenças que também podem envolver o menino, como as hérnias inguinais, as hérnias umbilicais. E elas têm também algumas condições inerentes à sua formaçãozinha, né? Então, se for para a questão oncológica, as crianças, as meninas, também podem desenvolver câncer de ovário, elas podem ter uma situação, quando elas são pequenininhas, que tem a abertura da vulva fechadinha, que é a coaptação de ninfas ou então fusão dos pequenos lábios, que é consequente a um hipoestrogenismo fisiológico mesmo das meninas, mas existe uma fase onde elas podem ter esse pipiozinho colado e, às vezes, a mãe não sabe direito o que é que está acontecendo, como é que limpa, como é que cuida. Então, o outubrinho rosa, que faz parte da mesma lei, ele vem também para isso, né? Na questão educativa, vamos melhorar o conhecimento, como é que a gente cuida da higienização da genitália da menina, a atenção que a gente deve dar à menina também. Agora, o câncer de mama não dá em criança, não, ou dá também? Não é frequente, mas a criança também pode ter alguns nódulos mamários, sim, eventualmente com transformação maligna, ou outros nódulos mamários que tenham evolução mais benigna, mas eles também precisam de acompanhamento. Agora, também é foco. Qual é o caso que o pai ou a mãe deve procurar a cirurgiã pediatra? Evidentemente que é a orientação do pediatra. Inicialmente é o pediatra que acompanha a criança. Quando é que ele precisa ir para a cirurgiã pediatra? Pois é. Quem acompanha a criança todos os meses, ou de 2 em 2 meses, ou que faz aquele acompanhamento preventivo, ou vai atender a criança inicialmente, quando ela está doente, é o pediatra. A partir do momento que o pediatra identifica que tem uma situação que pode terminar em cirurgia, então ele pede para que a família nos procure ou referencia diretamente, isso no consultório. Na emergência, por exemplo, a criança está com a dor abdominal importante, então ela vai procurar uma emergência, inicialmente vai ser atendida pelo pediatra que está no plantão, vai avaliar aquela dor abdominal, vai pedir os exames que ele acha necessário ou não e vai entrar em contato com a cirurgia pediátrica, porque muitas vezes a dor abdominal ela pode ser um caso de apendicite, que também é uma patologia, né? Uma doença que quanto mais cedo a gente intervém, melhor o resultado, né? Menos problemas causa para a criança. E a apendicite está na moda agora, porque o filho da futura governadora teve, virou na moda, né? Mas não é tão raro, né? Não, não é tão raro, não. Se uma mãe de uma paciente da senhora ligar, doutora Mariane, me dê um conselho, eu devo vacinar meu filhinho contra a Covid? Qual é a resposta que a senhora dá? A resposta que eu dou é que escute o seu pediatra, que é a pessoa que melhor conhece o seu filho, avalie todas as situações e veja junto com o pediatra qual é a melhor proposta para a criança. Mas a senhora já teve no seu consultório pacientes que tiveram problemas com a Covid? Sim. Naquela primeira onda da Covid, quando a gente não sabia das coisas direito, não sabia como é que a doença evoluía, o que é que acontecia tudo, existe uma forma de apresentação da Covid, que é a forma abdominal,
ela também inflama os gângliozinhos da barriga, também inflama a parede do intestino próximo ao apêndice e, eventualmente, também aumenta o tamanho do apêndice, fazendo com que ele também fique inflamado, mas não é aquela apendicite tradicional que a gente estudou na escola, onde alguma coisa entupiu o apêndice, ele aumentou, inflamou e tal, e tal, e tal. E muitas vezes, esses pacientes que têm esse acometimento abdominal da COVID, eles podem evoluir com aquela síndrome inflamatória. E, eventualmente, o procedimento cirúrgico, ele como se fosse o gatilho para que a criança entrasse naquela síndrome inflamatória grave. Então, teve uma época que a gente começou a observar esses pacientes e, caso não fosse uma apendicite mesmo obstrutiva, era melhor que a gente observasse, tratasse a COVID, que na grande maioria das vezes os exames mostravam que a criança tinha COVID, tratasse a COVID e fizesse até o tratamento não cirúrgico daquele apêndice aumentado. E reavaliasse dia a dia a necessidade de realmente fazer uma cirurgia nesse momento ou não. Nós queremos agradecer a doutora Mariane, dar os parabéns, porque realmente ela é um anjo que aparece na vida de uma criança e, com certeza, vai melhorar a vida toda dela. E, além, esse projeto maravilhoso que é o Novembro Azulzinho, Novembrinho Azulzinho. Novembrinho Azul. Para as crianças serem cuidadas. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.